Bora lá, nação, para as últimas notícias do Flamengo, analisando a imprensa esportiva, trazendo as informações do Mengão para a partida contra o Atlético Paranaense e também para a final da Copa do Brasil. Gostaria que você chegasse explodindo o dedo no like, nos ajude a bater uma meta de 1000 likes para esse vídeo. Quero ver a força da torcida do Flamengo no nosso canal. Compartilhe o vídeo aí no seu grupo do WhatsApp. Você que tem um grupo aí do Flamengo no WhatsApp, compartilhe aí com seu amigo flamenguista. Vamos analisar todas as informações do Flamengo nesse momento. Gostaria da sua participação, escrevendo já o seu palpite nos comentários para a partida entre Flamengo e Atlético Paranaense, tá bom? Vou deixar os créditos ao canal da ESPN Brasil, link na descrição. Bora para as notícias do Flamengo. Porque os outros que tiverem tem que jogar. Ah, porque domingo tem um jogo. Legal, você pode fazer 5 alterações. Não sei se contaram pra vocês. Isso é novidade? Pode mudar sim. Isso! Pode mudar. Às vezes os caras pensam que é novidade. É bom contar. Você pode trocar meio time. Você pode trocar. Não tem novidade nisso não. Você pode trocar 5, hein? Então dá pra entrar todo mundo pra jogar e depois no segundo tempo descansa o cara jogando. É igual o Palmeiras. O Palmeiras descansa os caras jogando. Né? Dá pra fazer isso. Então o São Paulo pode fazer isso pensando na partida contra o Flamengo, primeiro jogo no Maracanã. Sim. Não sendo que vai caber tanta gente. Como assim? Que todo mundo está querendo ir no Maracanã ver o jogo. Eu não sei onde que vai caber. Morumbi também. No Morumbi também. Eu não sei onde que vai caber tanta gente no Maracanã e tanta gente no Morumbi. Juro que eu não tenho nenhuma ideia do que vai acontecer. Agora, Pascoal, deixa eu te contar uma coisa aqui para você, para o Silas e para o Zinho. Ô Zinho, não sei se você viu o que aconteceu hoje no treino do Flamengo. O Sampaoli treinou com Bruno Henrique, Pedro e Gabriel juntos, Zinho. Será que isso é um sinal de mais uma mudança de escalação? Assim, não é surpresa para mim se o Sampaoli fizer isso, não. Ele é corajoso, às vezes até... Não vou usar a palavra louco, não. Ele é corajoso, ele é um cara que muda mesmo, não tem esse negócio. Eu não duvido mais nada. Depois que ele botou o Gabigol no banco, assim, eu não duvido mais nada do que ele possa fazer. Ficou esses dias todos. Eu acredito que o Gabigol vai pro jogo. O Gabigol não vai ficar no banco nesse jogo. Eu já estou falando do jogo contra o São Paulo, tá? Tô nem falando ainda do jogo contra o Atlético Paranaense. Mas o jogo contra o São Paulo, para mim, o Gabigol vai ser titular. O Bruno Henrique também vai ser titular. Aí, não tendo o Arrascaeta, seria bem ousado mesmo. E com 2 homens assim de frente, e mais o Bruno Henrique também é um cara, né, um atacante. Por mais que volte, recomponha do lado esquerdo. Seria a surpresa total, mas vindo do Sampaoli pode acontecer. Como é que vocês veem esse desenho, se jogar com os 3? Não, porque ele vai ter que jogar com o... Se ele for jogar nessa estratégia com 3 atacantes, ele vai precisar de alguém para fazer o lado direito, né? Porque Você vê ele colocando o Gabriel aberto na direita, por exemplo? Além do Gabriel, tem que botar alguém para fazer a direita. Botar o Everton Ribeiro no meio, ali naquela que é a dele, no meio para a direita. Eu faria isso. Já que é para jogar em casa, no jogo que você tem que ganhar, eu faria isso. Mas tem aquele menino que ele adora do meio campo lá, o Vitor Hugo, que também faz esse papel. Muito bom jogador. Eu acho que ele vai... Porque o Vitor Hugo joga em todas ali da frente, então eu acho que ele pode fazer isso com o Vitor Hugo. Vitor Hugo, para voltar na composição de meio, para ajudar, entendeu? Ele ganha o jogo aéreo, né? Ele ganha uma situação a mais no jogo aéreo. Não, eu acho que se ele colocar o Pedro mesmo com o Gabigol, não é o Gabigol aberto pela direita, é o Gabigol, como jogou, né? Quando jogou os 2 na frente com o Dorival, o Gabigol caiu um pouquinho pro lado direito, não aberto. Esse lado direito, esse corredor é do Wesley, é do lateral. O garoto é que passa lá, com qualquer um, já é ele que dá essa amplitude. Aí pode sobrar pro Ayrton Lucas não começar jogando. Ele tem uma segurança mais ali de um lateral construtor, que é o Felipe Luiz, a dupla de zaga normal, né? Léo Pereira e Fabrício Bruno. E aí ele vem com 3 caras de pegada no meio ali, Gerson, Alan e o Pulgar. E aí, ficou todo mundo com cara de interrogação. O Pulgar ele não mexe. Não, o Pulgar não vai mexer. O Pulgar esquece. Ele também não mexe. Aí seria o outro que o Zinho disse, quem foi? Vitor Hugo. Não, o Zinho falou o Alan.
Talvez o Thiago Maia tá em condições? Tá. Então, O Thiago Maia tá. ele Tá também... em condição, mas assim, ele reveza muito. Muito. Poderia ser o Thiago Maia também, ali com o Pulgar com o Thiago Maia. O Pulgar vai jogar, apesar que a imprensa chilena criticou muito a atuação dele, mas o Sampaoli, ele é titular do Sampaoli. Eu acho que joga ele e o Gerson. Aí, para jogar Pedro com Gabigol e Bruno Henrique, eu acho que ele colocaria mais um volante. Não ia colocar o Vitor Hugo e o Everton Ribeiro. Não, eu tô dando uma estratégia para ter esses 3 caras na frente. Não sei nem se ele vai jogar com esses 3 caras. Não, se jogar com os 3 eu acho ótimo. Eu acho Mas você acha ótimo contra o São Paulo ou contra o Furacão? Não, eu acho ótimo de qualquer forma. Eu acho que contra o Atlético ele deve testar esse formato. Ah, mas é Campeonato Brasileiro, mas ele precisa saber o que ele vai ter na frente. Ele precisa saber. O Palmeiras testou 3 zagueiros contra o Poçante e Pereirão. Mas não testou 3 zagueiros com o Pereirão, achando que o Pereirão ia atacar o... Você acha que o Pereira ia atacar o Palmeiras olhando nos caras, olho no olho nos caras, eu vou atacar vocês? Se não atacou, tomou aquela tunda que tomou, você calcula se fosse atacar o que ia ser? 14-0? Vai pensando então, que é malandro. Não tem pensando que é malandro. O Palmeiras colocou 3 zagueiros pensando no jogo que era contra um argentino, que ia ser com Racing ou com Bó. Aqui, ó. Entendeu? Esse aqui é amigo desse aqui e os dois estão olhando pra frente. Por outro lado, mas ele ganhou do Botafogo do líder com 3 zagueiros, né? Então, também. E por outro lado, quem imaginaria que o Diniz ia colocar o John Kennedy, o Cano, Arias e Keno? E trazer o Ganso de segundo volante. Justamente. Aí o Keno, na entrevista que ele deu, ele fala, ele falou pra gente, vamos marcar jogando com esses 4 lá na frente. E marcou. Isso. E ganhou. Não é que só marcou, não. E ganhou. E pelo empenho dos caras. O Kennedy voltava tudo pra marcar. Se houver um comprometimento, você consegue fazer, sim. Dá pra jogar. Agora, o Flamengo tem uma questão defensiva, né? A preocupação do Flamengo para a Copa do Brasil, mais do que como ataca, porque tem qualidade muito grande ali, apesar de às vezes ainda parecer que é o individual mais que o coletivo, é a questão defensiva. Você colocando esses caras, você não expõe ainda mais a sua defesa? Mas e o Pulgar de primeiro volante? O que ele tá fazendo lá? Não, tudo bem. Aí o ele Pulgar vai ficar paradinho. Não, me conta se o Pulgar for entrar pra passear, é melhor não entrar. Mas ele sozinho vai segurar? Mas se seguir o raciocínio do Zinho, tem que ter 3 volantes. 3 volantes e segura o Felipe Luiz. Aí deixa não é nem só 3, não. Lucas. O Pulgar contra o Botafogo foi um terceiro zagueiro, gente. Aí ele soltou os alas. Então, assim, eu tô pensando assim, se jogar com esses 3, não precisa do ala pela esquerda como o Ayrton Lucas, porque o Bruno Henrique vai fazer isso. Aí você pode ter o Felipe Luiz, que é mais construtor, mais lateral, que posiciona ali na linha de 4. Né? Aí o Pulgar entrando como um terceiro, você solta o Wesley como ala, para ter o corredor pela direita. E aí você ainda tem Alan ou Thiago Maia, ou Vitor Hugo e Gerson. E aí os 3 na frente. Aí já começa a você dá um pouco de equilíbrio na marcação e tem muita saída de bola. Muita qualidade na saída de bola. O São Paulo não vai poder contar no meio da semana agora com... Acho que o Arboleda estava até suspenso para esse jogo, de qualquer maneira, né? Voltando ainda. E aí já é mais uma questão de tempo parado para a gente projetar a Copa do Brasil, Silas, pensando no que você faria no lugar do Dorival. Assim, vocês já falaram um pouco de colocar para rodar o elenco. Você teria algum cuidado nesse jogo contra o Internacional, pensando no jogo contra o Flamengo? Porque são adversários que vão com propostas muito diferentes, né? Sim. Eu acredito que o São Paulo, esse jogo, até por como ele vem no Brasileiro de resultados, né? Ele perde para o América, ele empata com o Bahia, ele empata com o Botafogo, ele empata com o Flamengo, ou seja, lá no Rio de Janeiro. Então, assim, o São Paulo, os resultados do São Paulo também no Brasileiro não são bons resultados. Agora, ele está achando uma forma de jogar ou com o Rodrigo Nestor, ou sem o Rodrigo Nestor, ou com o Wellington Rato, ou sem o Wellington Rato. Achou um lugar para o Lucas. Eu acho que, pela atuação do Rames, né, Rodrigues contra, principalmente a LDU, eu acho que pela grandeza do jogo, pela qualidade do Rames Rodrigues, eu acho que de repente ele vai abrir mão de um dos 3 do meio, ou coloca Pablo Maia e o Alisson para marcar, o Rames e o Lucas, provavelmente pode até abrir mão do Luciano, não sei, é goleador, abre o Wellington lá,
O Caleri, que não tem como mexer, ou seja, ele mantém a velocidade nas beiradas, ele mantém a criatividade, ele mantém o mano a mano do Lucas, que fez um golaço no Maracanã contra o próprio Flamengo, aí saindo de 3. Então, assim, o São Paulo está achando as suas maneiras de fazer gol, coisa que não vinha fazendo. E defensivamente melhorou muito também. Então, pelo jogo no Maracanã contra o Flamengo, eu acho que vai ser um jogo muito disputado, de muito respeito entre as equipes, né? Agora, o Flamengo, pelo seu lado, tem um cara para mim que voltou e que é hoje a estrela do time, que é o Bruno Henrique. Sim, Esse pode cara... ser que conte para a final com a Arrascaeta, que voltou hoje a treinar alguma coisa ali no campo, ainda muito incipiente, mas pode ser que o Arrascaeta tenha condição para o jogo do final de semana. Meio de semana eu ainda acho muito difícil. Ozinho, para a gente encaminhar aqui para o nosso intervalo, só pensando já nessa Copa do Brasil, eu fiquei curiosa em relação ao que você e Pascoal vão dizer do Rames. Não pelo contexto de ter perdido pênalti, tá? Acho que não é isso. Acho que é uma questão de ritmo de jogo mesmo. Se nessa safra de jogos, ele voltando num jogo tão decisivo, se você conversaria com ele para enfrentar o Flamengo, como colocou o Silas aqui? Não começaria com ele, porque o jogo é no Maracanã e, assim, você já tem Luciano, Caleri e Lucas. Então, acho que o Nestor larga na frente para fazer esse lado esquerdo para uma recomposição na marcação, com o Pablo Maia e com o Alisson. Então, assim, aí não dá. É cracaço de bola, ele informa, ele bem, o Dorival vai ter que arrumar um jeito de jogar todo mundo, não sei se ele vai conseguir isso, mas assim, já tem o Caleri, o Luciano, o Lucas, cara, ajuda, é um cara comprometido, mas aí também você sacrificar o Lucas para ter o Rames Rodrigues, mas será que o Lucas vai entregar nessa recomposição de marcação no meio o que o Nestor faz? Eu tô falando pro jogo no Maracanã. Sim, sim. Que, teoricamente, o Flamengo vai ter mais a imposição, vai ter mais a posse, né? O jogo em casa, né? Vai propor mais o jogo. Assim, tem um ótimo time o São Paulo, mostrou isso, veio com um time alternativo e empatou com o Flamengo no Maracanã, o Flamengo com um time titular. Mas eu tô falando assim, é a decisão. Então, pelo que eu conheço assim do Dorival, acho que ele também não vai ousar tanto assim de ir com Lucas, Caleri, Luciano, Rames Rodrigues e aí o Alisson, que não é volante, mas está fazendo essa função ali perto do Pablo Maia. Eu acho que assim, é correr muito risco. E o garoto, o Nestor, ele entrega, ele chega também, mas assim, a recomposição dele é melhor, tá com mais ritmo de jogo, a pegada aumenta no meio. Acredito que o Dorival deve utilizar dessa forma. Eu colocaria o Nestor pro primeiro jogo no Maracanã. Eu vou falar um negócio pra você, eu até pensei aqui no Gabi Neves, mas eu pensei também no primeiro tempo dele lá no Equador. Que tragédia. Jesus! Ele, a bola e eles não foram apresentados naquele jogo. Não teve apresentação formal dele pra bola, um negócio de outro planeta. Mas ele com ele rendia. Opa! Aí o Alisson encontrou a posição dele no time do São Paulo com o Dorival Júnior. Encontrou a posição dele. Ele é um segundo, o cara da saída de bola, o cara que chega para tentar ajudar na frente. Deixa o Pablo Maia. O Pablo Maia tem a missão de fazer a marcação no meio campo. Eu gosto mais do Pablo Maia perto da área para chutar de longe, que ele chuta muito bem. Coisa que mas ele não tem feito. Parou de fazer. Ele não tem feito isso porque ele ganhou outras obrigações, Sim. que é a proteção para os zagueiros. Então, como o São Paulo sabe que não tem um lateral direito que passa muito, porque o Rafinha não é de passar tanto, vai precisar do Caio. Não sei se o Caio Paulista vai ter condição de jogar, porque esse é o cara que passa pelo lado esquerdo, que isso é um furacão. O que ele fez com o Mike do Palmeiras é um negócio... Machuca no melhor momento. Estava numa fase espetacular, vem a lesão. Sim. Esse é um jogador que poderia estar jogando num nível muito melhor do que vai poder voltar agora, se voltar para o time do São Paulo. E a gente nem mencionou o David, que também pode voltar também. Mas o David também está voltando. O David é aquele negócio, o David fica 3, 4 partidas fora, joga uma, machuca. É um negócio também que precisa de um entendimento, né? Ele e o Toro. O Toro também é outro, né?
Daí ele Na época o cara mandava no dentista pra ver se não era um foco lá no dente. Mandava no dentista. Isso é verdade. Olha, o negócio é o seguinte, a gente vai ter muito Eu tempo para prefiro falar. Alisson e Pablo Maia como volantes, né? Fixos. Alisson e Pablo Maia. Pablo Maia e Alisson. Sim, Pablo mais de primeiro e o Alisson mais à frente. E o Nestor um pouquinho aberto pela esquerda e os 3 da É o frente. que ele tem feito, aí o problema dos 3 da frente, eles têm que resolver o jogo Obrigado, pro São Pascoal. Paulo. Concordou comigo. Puxa, nem esperava tanto. Ih, Agora, rapaz. eu vou fazer só uma cobrança de um cara que eu acho que é um baita jogador e que nasceu vestido com a camisa do São Paulo, mas não disseram pra ele. Lucas. Não, Caleri. Vai fazer gol, Caleri. Também voltou com a fome. Vamos lá carimbar, hein, Caleri? Precisa dar uma carimbadinha e tal, que é pra torcida não ficar esquecida, hein? Precisa carimbar, hein? Vai ter possibilidade agora no jogo contra o Internacional e depois a decisão da Copa do Brasil, que a gente já fala muito ainda aqui da rodada do Brasileiro dessa semana, que é espalhada, né? E a Copa do Brasil que começa terça, quarta, no quinta e domingo. sexta. Exatamente, Todo tem jogo dia tem. todo dia. Esquece negócio de série. É só jogo de futebol. Intervalo rapidinho aqui no clube. Então é isso daí, nação. Tá aí as mudanças que podem acontecer no Flamengo. Será que o técnico Sampaoli vai escalar Pedro, Gabigol e o Bruno Henrique? Vamos ver o que vai acontecer. Poderia ser uma escalação bem ofensiva, né? Vamos ver o que o Sampaoli vai preparar primeiro para a partida contra o Atlético Paranaense, depois vem a Copa do Brasil, mas eu gostaria que você já escrevesse nos comentários aí o seu palpite para a partida contra o Atlético Paranaense. E aí, quem vence? Arrisque o placar nos comentários. E uma notícia que repercutiu aí o mercado da bola foi essa: Flamengo avalia Tite como técnico para 2024, inclusive essa matéria saiu no portal R7. Meus amigos, será que isso pode acontecer? Olha só, nome de ex-treinador da seleção brasileira tem aval das lideranças do elenco rubro-negro. Então, pelo que nós vimos, pode ser que tenham consultado até mesmo os jogadores. Aí fala o seguinte: a saída de Jorge Sampaoli no final da temporada é dada como certa nos bastidores do Ninho do Urubu. Por isso, a diretoria do Flamengo já começa a analisar nomes de treinadores para 2024. E um dos preferidos é do técnico Tite. Será que isso pode acontecer? Olha só, de acordo com o jornal Dia, o presidente Rodolfo Landim teve uma conversa com as lideranças do elenco rubro-negro e chegou à conclusão de que a melhor escolha seria um treinador com estilo paizão, que se dê bem com os jogadores. Meus amigos, olha aí. E aí continua, vamos ler só esse trechinho aqui. Fala o seguinte, ó: esse perfil é parecido com a do Dorival Júnior, né? Que no ano passado realizou um grande trabalho no Flamengo, conquistando a Copa do Brasil e Libertadores. E por outro lado, os dois treinadores que passaram pelo Ninho do Urubu em 2023 são mais frios com os jogadores. Vitor Pereira ficou 4 meses no cargo, até ser substituído pelo técnico Jorge Sampaoli em abril. Embora o nome do Tite tenha agradado ao elenco do rubro-negro, a contratação do ex-treinador da seleção brasileira não é tão simples por alguns motivos. Tite tem como prioridade trabalhar na Europa e deve ser o primeiro nome procurado pelo Corinthians caso o Vanderlei Luxemburgo não permaneça em 2024. Será Tite no Flamengo? Na sua opinião, como torcedor do Mengão, pra você, Tite daria certo no Flamengo? Escreva nos comentários, deixe a sua opinião e a gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto!